Pronto, já chegamos aqui no estúdio com meu amigo Edjasso Ferreira, apresentador do programa Além da Estética. Meu irmão, Toca aqui. obrigado pelo super convite, hein, cara? Opa, sempre. Só convida gente chique, né, cara? Gente chique, antenada e tudo mais. Antes da gente começar a falar da química, minerais quelatados, essas coisas que você entende muito bem. Cara, esse tema que você escolheu, olha, eu tive que ralar pra chegar num consenso, porque falar da importância da química na estética, de um ponto de vista que quem esteja te assistindo agora não desligue essa maquininha, não é fácil. É isso aí. Então vamos lá, porque a gente tem que mostrar pro pessoal, até porque eu odeio química, sempre odiei. Quando eu falo Tanto que eu sou comunicador. Boa! Né? Boa! Porque na escola eu era uma negação em química, era Sério a pior nota. Qual eu era? Nunca entendi. Mas qual era a matéria que você ia bem? Nenhuma. Nem educação física. Mas não tem problema. O que importa aqui é a gente falar do além da estética. Boa. Porque o negócio aqui é estética. Não vamos falar sobre o meu passado... Pregresso. Não vamos falar do meu passado sórdido. Vamos falar de além da estética. Como que tá o programa Além da Estética? Quanto tempo? 1 ano já? 1 ano de programa Além da Estética. O programa Além da Estética foi um divisor de águas para a terapia bioortomolecular, né? O programa... Tem gente da Holanda, dos Estados Unidos, do México. Eu tenho uma aluna na Holanda, a partir do programa Além da Estética, que traz um conteúdo diferente. O próprio nome diz, Além da Estética, né? Porque muitas vezes as pessoas, o esteticista em si, ou os profissionais que trabalham com estética, eles estão muito focados no externo, no exterior. Não que esteja errado. Então o cara usa a melhor tecnologia de aparelhos, a melhor tecnologia de cosméticos. Só que ele esquece que muitas vezes um cliente ansioso, uma cliente ansiosa, e nós vamos falar disso aqui hoje, de serotonina, dopamina e acetilcolina, uma cliente ansiosa, por exemplo, você pode passar o melhor creme, você pode aplicar a melhor radiofrequência, que ela vai chegar em casa e vai comer. Então o programa Além da Estética dá dicas, dá soluções para que essa cliente diminua, por exemplo, a sua ansiedade e a sua fome compulsiva. Com isso, soma no trabalho do profissional de estética. Esse é o objetivo do programa Além da Estética, que tem programas com mais de 20 mil views de audiência, falando aí, por exemplo, de microagulhamento. Com público segmentado. Com público segmentado. Você não está falando para todo mundo, você está falando para um público segmentado. Essa semana, por exemplo, Cris, através do programa Além da Estética, tem uma doutora de Minas Gerais, uma médica, que ela liga para mim, ela manda o WhatsApp, fala, professor Edjasso, olha, manda a fotinha, o que a gente pode fazer por essa cliente dentro da bioortomolecular, dentro dos minerais quelatados. E muitas vezes ela assiste o programa. Ela lembra de uma cliente, olha a importância do programa, uma médica, ela assiste o programa, aí ela lembra da cliente, já manda para mim a foto e a gente debate junto e ela está tendo resultados melhores do que ela tinha só com a medicina convencional. Não que ela deixou de usar a medicina convencional, mas ela está usando as informações do programa Além da Estética para potencializar os resultados dela. Essa é a diferença do programa Além da Estética. Obrigado, tá, por deixar eu fazer o programa Além da Estética. Você quer continuar fazendo? Sim. Então... Galera, dá likezinho, dá joinha no programa Além da Estética, compartilhe o programa Além da Estética. Eu acho que eu vou tirar do ar. Se vocês não compartilharem, ele me tira da grade, gente. Tá ficando disputada a grade, né? Tá ficando disputada. Como que um médico... Você é um esteticista. Com muito orgulho. Eu brinco que eu sou um massagista. E geralmente, né, o esteticista tem medo de chegar no médico. Sim. Como você conseguiu fazer com que um médico ligue pra você pra pedir uma orientação? É muito simples. É ser direto, honesto e simples. Ser direto, honesto e simples. E as informações baseadas em fisiologia. A fisiologia se aplica na estética, se aplica na medicina, se aplica na fisioterapia, na nutrição, e uma coisa está interligada à outra. Por exemplo, eu estava dando um curso de terapia bioortomolecular esses dias em Joinville, Santa Catarina. Um abraço, um beijo para Joinville, Santa Catarina. E lá tinham profissionais de diversas áreas, né? E aí o comentário que saiu no curso foi o seguinte, Cris, que muitas vezes na faculdade ou de estética ou de medicina ou a faculdade que seja,
Você tem um profissional que ensina fisiologia, você tem um professor que ensina anatomia, mas o professor que ensina as técnicas de estética ou de fisioterapia não conversa com o professor de fisiologia. Os assuntos não casam, eles não conseguem fazer um elo. E o grande diferencial do professor Edjasto é que eu consigo, por conhecer, por exemplo, da acupuntura, por conhecer dos minerais quelatados e por conhecer da fisiologia, eu consigo casar os assuntos. Esse é o grande diferencial. Legal. Agora, vamos falar sobre química, começar a falar sobre o assunto. Na química são nomes muito esquisitos, né? Muitos, assim, diferentes. Diferentes, e tudo mais. Esse seu nome, Edjasto, poderia fazer parte da tabela periódica. É o meu sonho, né? É o seu sonho. Tem o estrôncio, tem o vanádio, Então o meu sonho é fazer parte da tabela periódica. Tanto que eu ganhei um presente. Essa caneca que está aqui na frente, tem aqui a tabelinha periódica, eu até vou usar ela no nosso programa hoje para apresentar. E aí uma querida amiga minha, ela colocou aqui no cantinho, ó, logo depois dos gases nobres, que é o top da tabela periódica, ela colocou o Edjasto aqui no canto. Nessa tabela periódica você tá. Nessa eu tô, mas meu sonho é que, você que tá aí, que de repente vai nascer o seu filho, você não tem uma opção de nome legal, pensa no Edjasto, né, enquanto eu não chego na tabela periódica. Até porque você deve ser o único. É o único Edjasto. Não existe outro. Não existe outro. Pode procurar. Você coloca no Google, só tem um Edjasto. Edjasto, agora fala pra gente a importância da química para o profissional que atua no mercado de estética. É muito importante. Se a gente for falar, por exemplo, vamos começar a falar da celulite, da HLDG, para as pessoas terem importância. E vamos falar de algumas regras de fisiologia. Primeira regra de fisiologia, Cris, é que toda vez que você tiver concentrações de compostos em um lugar, ele sempre vai do lugar mais concentrado para o menos concentrado. Quem mora em São Paulo e pega o metrô às 6 horas da tarde, na Praça da Sé, entende muito bem o que é isso. Então, faz de conta que a pessoa comeu muita comida com sal, e é fácil isso. Todos os embutidos, mortadela, queijos, salgadinhos, têm excesso de sal. Cloreto de sódio, NaCl. Quando a pessoa come muito cloreto de sódio, olha o que acontece. E fica ali o cloreto de sódio no meio extracelular. Imagina que cada um desses minerais é uma célula e aqui nós temos o meio extracelular, fora das células. Se tiver muito cloreto de sódio no meio extracelular, primeira coisa que vai acontecer é migrar do lugar mais concentrado para o menos concentrado. Por causa que tem excesso de cloreto de sódio e esse cloreto de sódio migra para dentro da célula. Segunda regra de fisiologia que é importante as pessoas entenderem dentro da química. Quando você tiver concentrações de compostos no meio extracelular, primeira coisa que seu corpo faz é mandar água para diluir. E aí vem o primeiro nível de HLDG. Então você tem concentrações de compostos. É fácil conseguir isso hoje nos alimentos. E estamos falando de química. Estamos falando do NaCl, cloreto de sódio. Tá aqui o cloreto de sódio. No meio extracelular. Meio extracelular. O corpo manda o quê? Água para tentar diluir. Aí gerou... Por isso que acumula líquido? Isso, sal? edemas, acumula líquido. E o cloreto de sódio, ele gosta de água, ele puxa água, então gera um edema. Aí fica aquele edemazinho. Só que a pessoa teve aquele edema, não foi fazer uma drenagem linfática, ou não usou a tecnologia dos minerais quelatados, não ou tomou água alcalina, continuou comendo errado. O que vai acontecer com isso? Vai chegar uma hora que esse excesso de cloreto de sódio vai migrar para dentro da célula, do lugar mais concentrado para do mais concentrado para o menos concentrado. E aí o que acontece? Pode ter excesso de cloreto de sódio dentro da célula? Não. Aí a água que está no meio extracelular entra para dentro da célula. E olha o que acontece. Dentro da célula, se você tiver NaCl, cloreto de sódio, mais H2O, vai acontecer uma reação química. O Cl, o cloreto, vai reagir com H e vai dar uma coisa chamada ácido clorídrico dentro da célula, que denatura as membranas celulares e acontece a apoptose, morte celular. E isso está acontecendo com o fibroblasto das nossas clientes, isso está acontecendo com o fibroblasto das nossas das pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho e das profissionais. Está acontecendo agora com o meu fibroblasto e com o seu fibroblasto. E olha a importância das pessoas entenderem
como limpar esse corpo, como retirar esse excesso de cloreto de sódio ou como neutralizar os radicais livres que estão acontecendo nessa reação química. Olha a importância da química na E estética. como que eu faço para tirar? Você pode fazer, por exemplo, Drenagem. drenagem, uma opção fantástica. A drenagem, qual é o recomendado para esse fim? De quanto em quanto tempo? Depende de cliente para cliente, mas a drenagem linfática, eu gosto de frisar isso, que ela é uma massagem que ela atua num sistema que já existe no corpo. Então muitas vezes as pessoas esquecem isso, que existe um sistema que ele tem uma fisiologia própria, que é o sistema linfático. E a fisiologia do sistema linfático tem algumas características. Por exemplo, fazer drenagem linfática assim não é drenagem linfática, porque o sistema linfático ele é lento, ele tem a sua fisiologia, ele tem o seu ritmo. Você tem que acompanhar O ritmo do sistema linfático, perfeito. Então você vem fazendo uma drenagem linfática de uma maneira que se acompanhe o ritmo do sistema linfático. Isso é importantíssimo. Quantas vezes você pode fazer uma drenagem linfática por semana? De 1 a 3 vezes por semana você pode fazer uma drenagem linfática. E olha que interessante. O novo conceito de DNA, de RNA, quando a gente fala, por exemplo, de uma neoplasia, fugindo só um pouquinho do assunto. O que é neoplasia? Um câncer, um tumor. Um novo conceito. O conceito de antigamente era o seguinte: seu pai teve câncer, sua avó teve câncer, você vai ter câncer. Ponto. Porque era uma doença hereditária. Hoje o conceito mudou. Existe uma coisa chamada epigenética e outra coisa chamada genética. Genética é aquilo que você trouxe do papai e da mamãe e epigenética são os seus hábitos de vida. Olha o peso. Que muitas vezes são copiados do seu pai e da sua mãe. Fechou. Isso mesmo. Olha que interessante. Agora olha só. O peso de tudo de bom e de ruim que você tem na sua saúde, na sua beleza, ou que as nossas clientes têm na beleza dela ou na saúde dela, da genética é 20% hoje. Os outros 80%, Cris, é a epigenética, que são os hábitos de vida. Tanto a terapia bioortomolecular, como a drenagem linfática, como a acupuntura, como a tecnologia de aparelhos entra onde? Na epigenética, assim como a alimentação. E a química voltada para a estética é para corrigir a epigenética para que a pessoa tenha mais saúde, qualidade de vida, bem-estar e beleza. Só para você ter uma noção aonde vai esse assunto. Então, uma pessoa que recebe, por exemplo, uma drenagem uma vez por semana, utilizando os minerais quelatados, o risco dela ter câncer diminui muito. Por que isso, Edjasto? Olha só. Nosso corpo, eu costumo falar que as nossas células é igual eu, igual você, igual o diretor que está aqui nos olhando agora. O que acontece? Você tem a sua irmã... Igual a Paulinha também. Igual a Paulinha que está aqui agora, né? Nós assistindo. Nos assistindo. Então, olha só. Você tem a sua família, certo? A partir do momento, você saiu da casa da sua família e você é uma célula. Por mais que você ame a sua família, o seu primeiro aspecto é pensar em você. Do mesmo jeito que a sua irmã está pensando nela, do mesmo jeito que a Paulinha vai pensar nela. A mesma coisa acontece com as células do nosso corpo. Olha que loucura. Camarada, você tem lá as suas células do pulmão. As células do pulmão servem para colocar gás carbônico para fora e oxigênio para dentro. Só que aí o camarada resolve fumar. Ou tá nessa poluição maluca das grandes cidades e começa a colocar gás carbônico para dentro. É antifisiológico, porque os alvéolos pulmonares quer colocar o quê? CO2 para fora e oxigênio para dentro. Estou falando de química voltada para a estética. Só que o cara resolve colocar o que para dentro? CO2. Agora, olha a analogia que eu vou fazer. Se uma mulher casa com um camarada, ou uma mulher casa com uma mulher, um homem casa com um homem, o importante é as pessoas serem felizes. Lógico. E olha o que acontece. De repente, um desse casal começa a não ser tão legal com o outro. Aquele que está se sentindo ofendido fala o que para ele? Tchau, fui. Fui! Já fiz isso 2 vezes. 2 vezes. Tá solteiro? Já aconteceu comigo 2 vezes. Tá solteiro? Tô solteiro. Pô, calma, mulheres, calma, mulheres. Então, olha só. Já fez isso 2 vezes. A pergunta é, a célula do pulmão daquela pessoa que está colocando CO2 para dentro pode mudar de corpo? Não. Só que ela pode mudar de função, Cris. Como ela viu que esse negócio de fazer troca gasosa não tá legal, o DNA, que está sendo atacado pelos radicais livres da fumaça do cigarro, ele fala, eu vou mudar de função.
e ele passa a fazer uma outra função no pulmão. O nome disso é câncer. Isso acontece no útero da mulher, por exemplo, por causa do vírus HPV. Isso pode acontecer no sistema linfático. Olha, lembra do Giannichini? Ele teve um câncer de sistema linfático. Por quê? Excesso de toxinas no sistema linfático que não é drenado. As células do sistema linfático, o DNA da célula linfática falou, ó, esse negócio de colocar toxina para fora não tá legal, eu vou mudar de função. E o nome disso é uma neoplasia. E isso pode acontecer em qualquer célula do corpo. Agora, olha a importância da química da estética e olha a importância da pergunta que você me fez. Como eu posso limpar esse corpo, entre aspas? Você pode usar uma drenagem linfática ou manual ou através da tecnologia de aparelhos e você pode utilizar recursos como da terapia bioortomolecular, da estética bioortomolecular, para estimular o sistema linfático a eliminar mais toxinas. Atividade física também? Atividade física excelente. E se juntar as três? Fechou. E a alimentação? Por exemplo, eu estou aqui agora bebendo uma água alcalina, uma água que tem um pH entre 8 e 9, ela tem o poder de neutralizar radicais livres e estimular o sistema linfático a eliminar toxinas. Tá, mas o que é radical livre? Faz parte da química? Faz parte da química. O que é o radical livre? Vamos entender. Existem algumas formas da gente ter radicais livres. Toda vez que o seu organismo produz energia, chamada ATP, trifosfato de adenosina, ou energia biocelular, é como se fosse uma fábrica, ele libera uma fumacinha dentro do corpo. Isso é o radical livre. Então, você capta o oxigênio, que o ferro vai levar o oxigênio até as nossas células para na mitocôndria, junto com a glicose, produzir o quê? Energia. Só que toda vez que produz energia, ATP, para fazer a célula funcionar, que a célula está pensando nela, o que acontece? Ele libera uma toxina, que é um radical livre. O que é um radical livre? É um átomo com elétron não pareado que roubam elétrons ou das nossas células ou de elementos químicos que nós temos no nosso corpo. Tá, mas qual função? Por que o corpo produz o radical livre? Opa, radical livre produzido dentro de uma quantidade controlada, ele faz parte do sistema imunológico. O problema é que hoje nós produzimos grandes quantidades de radicais livres e comemos menos antirradicais livres, porque a alimentação está pobre em antirradicais livres. Qual é a alimentação antirradical livre? Por exemplo, eu já vou começar a comer. Frutas, todas. verduras, legumes, todas. Frutas, verduras e legumes. Agora eu pergunto o que é uma alimentação com radicais livres. Pergunta pra mim. O que é uma alimentação com radical livre? Tudo que é industrializado. Tudo. Porque tem conservante, todo conservante é um acidulante, é um radical livre. Se você me permite, eu quero fazer uma analogia. Eu tenho amigos que falam, não como fruta, não como verdura, não como nada. Uma hora ou outra ele vai envelhecer e vai ter um problema no corpo. Ou na saúde, ou na beleza, alguma coisa. Posso fazer uma analogia? Pode sim. Para que as pessoas que lhe acompanham... Você pode tudo aqui. Uau! Para as pessoas que lhe acompanham entender bem. Eu gosto de fazer uma analogia. Você que está aí agora, presta atenção na minha analogia. Uma mulher casada, ou alguém casado, ele é a célula. E o seu companheiro, ou a sua companheira, é o seu elétron. Tudo bem? Tá. O que é um radical livre? É uma mulher solteira em festa de mulher casada. Bonita. Bonita, gata, bem montada. E vestida bem. Top de linha. Aquela que a mulher já se preocupa. E olha, ó o que você falou pra mim. Olha primeiro que o marido. Olha que interessante. Olha o que você falou pra mim. Quando passa a gatona, a mulher se preocupa. E ela deixa de curtir a festa. A mesma coisa é as suas células. Quando ela vê um radical livre, ela tentando defender o seu elétron, ela deixa de realizar as suas funções. Imagina isso no fibroblasto. Ele deixa de produzir colágeno, elastina, substância amorfa e vem as rugas. O que é substância amorfa? Substância amorfa é o líquido que a gente tem no meio extracelular. Tá. Conforme nós envelhecemos, desidrata e vem o envelhecimento precoce, surgindo até as hipercromias. Olha que coisa maluca. Isso faz parte da química. Faz parte da química. E como que eu faço para o meu cliente, no caso do profissional de estética, ou até para o profissional de estética também, evitar a perda de água? Lógico que vai minimizar essa perda. Perfeito. De líquido. Primeiro, a gente tem que entender que envelhecimento é igual desidratação. O professor, né? O professor tem sempre isso, né? Desidratar. Aí eu tenho que completar. Tem que completar. É técnica de aula. O cérebro completa. Então, olha só. Envelhecimento é igual desidratação. Como é que é a pele de um bebê? Ela
É rosada, hidratada. Como é que é uma pele de um idoso? Ela é ressecada. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que se a gente minimizar essa desidratação, a juventude fica por mais tempo. Como é que faz isso? Primeiro de tudo, tem que fazer um detox bioortomolecular. Tem que limpar o corpo. Se é que você me permite, eu trouxe alguns minerais aqui que vão nos ajudar. Por exemplo, alguns minerais utilizados no detox bioortomolecular. Depois, se a galera quiser a lista completa, ela entra em contato conosco. O iodo. O iodo vai atuar onde? Na glândula tireoide, aumentando o metabolismo do corpo. Tá. O nosso corpo, ele produz iodo? Não. Não. Show de bola. Show de bola. Eu tô fazendo pergunta de leigo que eu não sei nada de tá lindo, química. tá lindo. O nosso corpo, para funcionar, para produzir T3, T4, tiroxina 3 e 4, que são os hormônios da glândula tireoide que aumentam o metabolismo para a pessoa não engordar, a gente não produz, a gente consome através da alimentação. É por isso que o governo enfiou iodo no sal uma época atrás. Agora Não. o sal é... Iodado. Agora não, faz tempo, né? Desde que eu era criança. Só que, ó, não, Sal é iodado, antes. Ó, a lei veio em 1953, veio uma lei que o sal tinha que ser iodado, porque as pessoas tinham uma doença chamada bócio, né? Que era aquela papada, principalmente no Nordeste. Por quê? O solo no Brasil é pobre em iodo. Se o solo no Brasil é pobre em iodo, as pessoas não têm iodo para a glândula tireoide. Agora, olha que loucura. Em 1953, colocou iodo no sal de cozinha para melhorar isso daí. Só que por algum motivo, em 1995, se eu não me engano, o governo baixou a quantidade de iodo no sal. Todo mundo que está nos assistindo agora conhece alguém que tem hipotireoidismo. Por quê? Por causa disso? Sim, porque a quantidade de iodo que nós O que é hipo? consumimos Hipo é é pouco? baixa, É baixa. A baixo. tireoide não produz os hormônios suficientes. Sim. Sintomas do hipotireoidismo. Pessoa engorda, tem sonolência, tem tristeza. Agora, olha que loucura, Cris. E para completar o que eu estou te falando, além da gente consumir pouco iodo na nossa alimentação, alguns elementos químicos, olha onde entra a química na estética, alguns elementos químicos como o cloro, como o flúor e como o bromo, quando a pessoa consome, ocupa o sítio ativo do iodo. Então a pessoa tomou uma água com cloro, o cloro vai lá e ocupa o sítio ativo do iodo. O que é sítio ativo? Também é química. É química também. O que é sítio ativo? Olha que loucura, obrigado pela pergunta. Todas as nossas células... Eu tô aqui para tirar tudo de você. Não, vamos lá, só não a roupa, né? Não, a roupa eu não quero. Então, olha só, todas as nossas células, elas têm receptores químicos. Uhum. E o receptor químico é chave e fechadura. Então, por exemplo, eu cheguei aqui, eu queria sentar naquela cadeira. Sim, Porque eu isso falei é verdade, viu? É verdade. Isso é verdade. Porque eu falei que meu lado esquerdo era melhor do que o direito. Você falou o que pra mim? Falei, não, essa cadeira é minha, Por esse quê? lado é meu. Esse lado é meu. Porque esse sítio ativo é seu. Agora, por exemplo, vai que vem uma convidada feminina, Muito bonita, né, diferente, e ela fala bem assim: Cris, posso sentar na sua cadeira? O que você vai fazer? Eu vou pensar bem, Vai, né? educadamente você vai deixar. Só que você vai sentar nessa cadeira. Só que nessa cadeira você não vai ter a mesma função que nessa, porque está fora do seu sítio ativo. Então o sítio ativo é onde o elemento químico é chave fechadura. Ele chega, encaixa direitinho e tem uma reação química. E fica lá. E fica lá. Ninguém pode entrar. Ninguém pode entrar. Agora, imagina só. Para o nosso corpo funcionar, precisa de iodo, não precisa de excesso de cloro, nem de bromo e nem de flúor. Então, quando a pessoa come um pãozinho branco, bromato de sódio, brometo de potássio, ocupa o sítio ativo do iodo. Ela engorda, não só por causa das calorias do pãozinho branco. Que não são muitas. Que não são muitas. 140? Não, se você tiver atividade, não é isso. Ela engorda por causa que o sítio ativo do iodo está ocupado por um elemento químico que não faz a função do iodo. Isso é química na estética. Ou, por exemplo, tomou água com cloro. Cloro vai lá, ocupa o sítio ativo do iodo e cloro não faz o mesmo efeito do iodo. Então, o detox bioortomolecular serve primeiramente para limpar o sítio ativo do iodo. E eu já vou chegar na sua pergunta da hidratação. Tá, mas antes, vamos chamar um intervalo. O pessoal, será que está gostando do programa? Eu acho que sim. Eles vão Comenta aqui. Dá likezinho? Como Eu é que espero, eu espero. Compartilhar, né? Depende do convidado. aí do convidado, né? A gente tá tentando fazer, mas eu acho que sim. Então, né? Tamo indo bem. Eu acho que você está indo muito bem. Muito obrigado. É o mestre. As perguntas estão top, hein? Tá gostando? Top. Já me disseram que eu sei fazer boas perguntas. Boa. Outras pessoas talvez digam que não, mas... Nem Cristo agradou Vamos a todo tentar, mundo, né? Vamos tentar tirar o máximo do Edjastro. Edjastro Ferreira, que dá curso pelo Brasil inteiro. Terapia bioortomolecular, Terapia bioortomolecular.
Vamos continuar o nosso raciocínio? Vamos, porque a galera quer saber o detox, né? Quer saber o detox? Quer saber o detox antes de falar da hidratação. Certo. Então, por exemplo, os minerais do detox é o iodo, que vai ativar a glândula tireoide, limpar o sítio ativo, que a galera já entendeu que é sítio ativo, já entendeu que tem que limpar. Também utiliza o magnésio. O magnésio tá aqui, eu trouxe o magnésio aqui. O magnésio serve para quê? Para estimular o sistema linfático e ele também tem uma atuação muito importante para aumentar a produção de energia na mitocôndria. Porque a O que é a mitocôndria? mitocôndria é a organela que tem dentro da célula, é a usina de energia celular. Tá. E quando a mitocôndria produz energia, parte dessa energia é aproveitado para a célula produzir os seus substratos, por exemplo, fibroblastos, produzir colágeno e elastina, e também parte da Matéria-prima. matéria-prima. E parte da energia da mitocôndria também é utilizada pela bomba de sódio e potássio para manter o controle hídrico da célula. Ó, falando de química, bomba de sódio e potássio. Por quê? As nossas células têm que colocar sódio para fora e potássio para dentro. Se por algum motivo a mitocôndria faltar energia, ela não produzir energia, a primeira coisa que para é a bomba de sódio e potássio. E aí inverte, começa a entrar cloro para dentro da célula, porque vai do lugar mais concentrado para o menos concentrado. Com isso vai ter um edema celular e aí gera uma série de disfunções e envelhecimento. Então a gente usa no detox bioortomolecular iodo, magnésio e o enxofre, que vai ter uma atuação muito importante no fígado. O fígado ele metaboliza tudo que a gente consome. Esses 3 minerais são de suma importância no detox bioortomolecular. E a gente completa esse detox com a água alcalina. Né? Então, pH entre 7 e 9. entre 8 e 9. Entre 8 e 9. Entre 8 e 9. Primeiro, porque a água alcalina tem um poder de hidratação maior do que uma água comum. Certo. E aí você toma 2 litros de água alcalina, 2,5 litros por dia, receitinha da água alcalina. Beber 400 ml de água alcalina em jejum e a cada 2 horas tomar 200 ml de água alcalina. Agora, pH que tem a ver com química. Tudo com química. pH tem... Então vamos dar uma aula de pH. Vamos lá. O que é pH? Por que tem que ser de 8 a 9 e não de 4 a 5? Show de bola. Pergunta show de bola. Ou de 1 a 2? Boa! Pergunta, a tabela de pH vai de 0 a 14. 0 a 14. pH neutro. 0 é o quê? 0, de 1 é o... Eu tomar água com pH 0. pH 1, você morre. Morre. Morre, já vou explicar isso. A tabela de pH vai lá, vai de 1 a 14, vamos colocar assim. O pH neutro é 7. Tudo que está acima de 7 é alcalino, tem mais oxigênio. Tudo que está abaixo de 7 é mais ácido porque tem mais hidrogênio. Eu preciso explicar para as pessoas que pH é uma constante. Por exemplo, pH da pele é ácido, 5,5 para quê? Para fazer controle de bactérias. Bactérias, ó, gostou, hein? pH do estômago, 3, porque tem que fazer quebra química dos alimentos. pH do suco pancreático, entre 8 e 9. Por isso que quando a gente tem um refluxo, queima. Isso. O suco gástrico ele é ácido. É ácido porque ele tem que fazer o quê? Ele tem que quebrar os alimentos. pH do suco pancreático entre 8 e 9 e o pH sanguíneo, o pH é entre 7,35 e 7,40. Lembra? pH é uma constante. Por exemplo, a importância do esteticista, quando ele faz um procedimento estético, tonificar a pele, é que ele devolve o pH normativo da pele, que é ácido, 5,5, para não proliferar bactérias. Agora vamos entender disso daqui. Tomei uma água alcalina. Ou comi um alimento alcalino. Olha o que acontece. Quando eu comi um alimento alcalino, eu tomei a água alcalina, eu mudei o pH do estômago. Eu alcalinizei o estômago. Estômago não pode ser alcalino. pH do estômago é ácido, é 3. Nesse exato momento, o estômago começa a liberar ácido clorídrico para acidificar o seu meio interno, ok? Tá. Só que em contrapartida, o pâncreas começa a liberar suco pancreático no intestino, com pH entre 8 e 9. Esse suco pancreático, que foi liberado no intestino, neutraliza a acidez que vem do estômago e ele é absorvido pelas microvilosidades, que são os filtros do intestino, cai na corrente sanguínea e mantém o pH alcalino do sangue ou começa a alcalinizar o sangue. Só que o pH do sangue tem que ser mantido de 7,35. Quando o sangue começa a entrar em alcalose, sangue não pode entrar em alcalose. Entra em ação uma célula chamada osteoblastos. O osteoblasto pega os minerais que estão no sangue, que estão alcalinizando o sangue e levam para os ossos, fortalecendo os ossos
prevenindo osteoporose. Agora deixa eu explicar o contrário. Tomou um refrigerante, pH de 2,5. Comeu um alimento industrializado, ácido. O refrigerante tem um pH de 2,5. 2,5. 2,5. Aí isso se não for refrigereco. Então o refrigerante, tomou refrigerante, pH ácido. Caiu no estômago, vai mudar o pH do estômago? Não. Se não mudar o pH do estômago, porque colocou uma substância ácida no meio ácido, o estômago não tem que liberar ácido clorídrico. Colocar leite no leite vai ficar a mesma coisa. Isso. E aí o estômago não tem que liberar ácido clorídrico. E o pâncreas não tem que liberar suco pancreático para neutralizar a acidez do estômago. Essa acidez desce direto, é absorvida pelas microvilosidades, cai no sangue. E o sangue começa a entrar em acidose. Sangue pode ser ácido? Não. Nesse momento vai entrar... 17,35. Isso mesmo, parâmetro fisiológico aluno, de saúde. Show de bola. Só que nesse exato momento o sangue começa a entrar em acidose química. O que vai acontecer? Vai entrar em ação uma célula chamada osteoclastos, que começam a roubar minerais dos ossos para alcalinizar o sangue. O nome disso é osteoporose. O mineral alcaliniza o sangue. Tá. Agora olha que interessante. Se você tiver uma alimentação extremamente ácida, o seu sangue vai roubar, então, sempre minerais dos seus ossos e a pessoa vai ter osteopenia, osteoporose. E os minerais também no nosso organismo funcionam como antirradicais livres, prevenindo o envelhecimento. Então, quando a pessoa toma uma água ácida ou toma um refrigerante, ela tem osteoporose a longo prazo e tem a pele envelhecida. Se toma uma água alcalina ou come alimentos alcalinos, ela rejuvenesce o seu corpo por conta dessa reação química. Será que química é importante para a estética? Eu tô achando que sim, viu? Tô achando que sim. Tô achando que é muito importante. Olha que assunto, cara. É muito importante. E muitas vezes... E é bom ter a consciência. Eu já tô pensando aqui no almoço em comer folhas verdes. Isso mesmo. Porque se você colocar lá muito a carne, é um aminoácido. Aí você coloca um ovo, um aminoácido. Aí você coloca um arroz branco ou um macarrão industrializado, que é acidificante do corpo porque é industrializado. Se a gente olhar no nosso prato, ele tem muitos alimentos acidificantes. Então você tem que equilibrar a alimentação. Pode comer alimentos ácidos? Pode, mas a alimentação deveria ser 70% alcalina e 30% ácida. Só que a gente inverteu. Inverteu? Invertemos. Tem gente falando 100% ácido? 100% ácida. Principalmente a galera morre cedo? Muitas vezes não morre cedo porque a medicina evoluiu, mas ela chega aos 40 anos tomando 10 tipos de medicamento. E parecendo que tem 60. Parecendo que tem 60. Aí vai correr pra tentar rejuvenescer. Isso mesmo. Aí Botox. E quando é o Botox, quando é os fios de PDO, quando é os minerais quelatados, quando é a radiofrequência, ótimo, perfeito. O problema é quando a pessoa tem que começar a usar medicamentos para tentar consertar isso. Porque olha só, Cris, muitas vezes as pessoas não têm essa consciência. Mas a indústria farmacêutica, para investir em algo, ela tem que investir em algo que tem patente. O que é a patente? Para me provar a patente de algo, eu tenho que provar que ele não existe na natureza. E o nosso corpo, ele é bioidêntico com aquilo que tem na natureza. Então, toda vez que a indústria farmacêutica, para se proteger, é um negócio, lógico, ela vai patentear. Por que a indústria farmacêutica não produz magnésio em longa escala? Porque não pode patentear magnésio. Ele existe na natureza, tá certo? Agora, quando você toma um remédio, ele é patenteado. Se ele é patenteado, ele é uma química que não existe na natureza. E ele não é bioidêntico ao nosso corpo. Então, toda vez que a pessoa tomar um medicamento, um remédio, lógico que tem que tomar em alguns casos, ela tem um efeito colateral. Porque aquilo não é bioidêntico às nossas células, não é bioidêntico à nossa fisiologia. Eu costumo brincar que é um ET que você está colocando dentro do seu corpo. Então, quanto mais você e as nossas clientes puderem ter uma alimentação saudável, beber água alcalina, fazer exercício físico, consultar uma nutricionista, um nutrólogo e no educador físico, ao invés de ir no médico quando está doente, vai no médico fazer o preventivo, né? Vai no dentista, saúde bucal que as pessoas esquecem. Quer dizer, você faz a prevenção. Se você faz a prevenção, lá na frente você não vai precisar se intoxicar de remédio e ainda gastar muito dinheiro, né, para tentar se manter vivo e se manter vivo sem qualidade de vida. Beleza. Agora vamos para um intervalo comercial. Bora. A gente volta rapidinho pra gente dar sequência, que o assunto tá bem legal. Maravilha. Até pro público final, dá até para ser compartilhado com seus clientes, né, para entender um pouco mais. Intervalo comercial rapidinho, a gente volta já.
mais de 16 anos de sucesso e não é à toa que a Shop Físio está cada vez mais próximo de você. Agora com a loja física aqui em Moema, na Avenida Pavão 842. Você vai encontrar inúmeras vantagens, como poder manusear todos os produtos e tirar dúvidas com o nosso fisioterapeuta de plantão. Venha conhecer de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas ou no sábado, das 9 às 13 horas. Se preferir, claro, telefone e agende um horário com esse número que aparece na sua tela ou acesse o site www.shopfisio.com.br. É isso aí, voltamos com o programa Estética na TV. Edjasto, eu sei, antes de a gente continuar o assunto, que você abandonou São Paulo. Não, você foi não é pro assim. Sul, Não abandonei só dá São curso Paulo. lá. Não, é que, olha que engraçado, Cris. Apesar de ser de São Paulo, né, apesar de ser São Paulo, além da gente ter um espaço Não aqui parece. do lado da Avenida Paulista, as pessoas no Sul solicitam mais o professor Edjasto do que no resto do isso país. É verdade. São Paulo tem muita demanda, tem muita oferta. Tem muita oferta. De curso. Mas tem a Cursos Vida, que sua mãe lá dá lá os cursos de estética. Sim. Mas quando você vier para São Paulo, precisa de um espaço com um tamanho grande, mais de 40 pessoas. Eu conheço esse espaço que você está falando. Solução Centro de Treinamento, aqui na Barra Funda, você tem um espaço completo. Sabe quantas macas tem lá? Quantas? 10. Não, eu Você não fui. precisa alugar para. Eu fui. Disponível Eu pro fui professor lá. usar. Lindo espaço. Lindo espaço. E as duas pessoas que tomam conta do espaço. Não, atendimento, os alunos saem de lá maravilhados com o Nota atendimento. 10. Como é que é o nome da moça mesmo? É o Júlio e a Lu. O Júlio e a Lu. O Júlio Isso. serviu até cafezinho pra nós, Café, né? tudo. Não, É fantástico. tratamento top. Uma dupla show. É. Eu tô esperando o meu amigo Cristiano com o Júlio quererem patrocinar um curso meu, né? Vamos patrocinar. Pra me porque dar um não? curso naquele espaço bonito, eu ficaria chique, hein? Então você tá vendo imagens agora, Solução Sem Treinamento, o telefone tá aqui na tela. Vem para São Paulo, quer dar um curso para 10 pessoas, para 5, para 50, aqui tem a Solução Centro de Treinamento, onde você tem o melhor espaço aí para fazer seus cursos. Vamos voltar ao nosso tema agora? Bora! Vamos continuar? Vamos continuar. Então, a gente interrompeu uma A gente parte. tava falando do pH. pH. Do pH. E aí eu mostrei para as Ficou pessoas. bem claro até para mim. Não, eu quero completar Vamos completar. uma coisinha, só para a galera entender. Então a tabela de pH vai lá de 0 a 14 e eu quero falar agora para o esteticista para ele entender bem. Muitas vezes o pH da pele é ácido, é 5,5. E aí tem um ácido que ele vai usar na pele do cliente, um ácido com pH 3. Por falta de conhecimento, muitas vezes, as pessoas esquecem algumas coisas sobre tabela de pH e sobre ácidos. O ácido depende de duas coisas, do pH e da concentração. Quanto mais concentrado, mais agressivo ele é. Quanto menos concentrado ele é, mais hidratante ele é, para a gente já entrar no nosso tema de início, que é a hidratação. Agora olha que interessante, Cris. Um ácido com pH 3, a pele tem um pH de 5,5. A pessoa olha e fala bem assim, é uma diferença só de 2. Tabela de pH, pH quer dizer potencial hidrogiônico, é uma multiplicação de 10. Então, de 3 para 4 é 10 vezes 10, 100. De 4 para 5 é 100 vezes 10, 1000. Um ácido com pH 3, ele é 1000 vezes mais ácido do que a pele. Em muitos cursos de ácidos, as pessoas não citam isso. Agora, se a gente voltar para a nossa alimentação, você fala, o pH do sangue é 7,35, o pH do refrigerante 2,5, 3,5. De 3 para 7 é só 4. 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000, vezes 10, 10 mil, vezes 10, 100 mil. É o que a gente chama de exponencial. Exponencial. Então um refrigerante ele é 100 mil vezes mais ácido do que o nosso corpo. Então toda vez que você tomar um refrigerante, o corpo da pessoa usa todas as suas reservas de minerais para neutralizar a acidez do refrigerante. Para as pessoas entenderem bem, quando a pessoa tomar um refrigerante, ela deveria tomar 32 canecas de água com pH entre 8 e 9 só para neutralizar os malefícios do refrigerante. Só para ter uma noção da profundidade do assunto. Perfeito. Agora, Edjasto, me diz uma coisa. Eu vejo aí resultados maravilhosos de seu e de seus clientes e tudo mais que você posta mostrando. Você acha que muito desse resultado
ele se deve ao seu conhecimento nessa parte de química. Com certeza. Que isso te ajuda a conseguir dar um resultado melhor do que você daria se você não tivesse esse conhecimento todo. E assim, como que você vê o nível do profissional hoje em relação à química? Porque eu imagino que esse conhecimento você não deva ter adquirido na faculdade. Não. A faculdade foi muito interessante. Uhum. Primeiro de tudo, eu vou responder a pergunta de trás para frente. A química, as pessoas têm aversão à química, principalmente à química orgânica. Eu lembro que na faculdade de estética, quando eu fiz, na época tinha Orkut. Tem um tempo, né? Tinha Orkut. Tinha uma página dedicada ao professor de bioquímica. Morte ao fulano de tal. Porque as pessoas odiavam... Morte ao professor de bioquímica. De bioquímica, que o nome dele era Leandro. Não é? Grande professor de morreu bioquímica. Ainda? Não morreu. Então uma ainda. figuraça, o Leandro. Eu fiz uma grande universidade de estética e cosmetologia e o cara era o top da química. Mas olha, de 50 alunos, eu acho que 10 não ficou de DP. Porque o restante da galera, quando só de falar a palavra química, fecha a mente. Lembra da tabela periódica e fecha a mente. Fala, química não, eu vou ser esteticista porque eu não quero saber de química. Do mesmo jeito que você falou pra mim, eu fui ser comunicador porque eu não gosto de química. Só pra dizer, conheça-te, né, Sim. a ti mesmo, então você pode escolher o caminho. Eu já escolhi um caminho que não tinha química. Só que quem trabalha com estética tem que conhecer a química profundamente. E qual é o meu diferencial? Eu ensino a química de uma maneira divertida, brincando. Eu faço analogia do casamento, dos radicais livres. Eu ensino de uma maneira que as pessoas querem aprender a química. Eu ensino a regra do octeto, eu ensino de uma maneira mais leve, mais suave, porque esse é o meu perfil. E a química é imprescindível, principalmente para a galera que trabalha com os ácidos. Eu vejo muita gente, por exemplo, você pega um ácido com pH 3 no sul do país. Quando ele vai para o Nordeste, que é quente, o calor baixa o pH do ácido. Então, um ácido vendido no sul do país, quando ele vai para o Nordeste, ele é mais agressivo. E muitos profissionais de estética, Cris, não sabem disso. E aí faz o seguinte, acontece o acidente, manda para o professor Edjasto na lista de transmissão, e eu tenho o maior prazer em ajudar, fala... Qual que é o seu telefone na lista de transmissão? A lista de transmissão é o 11 9 5354 5968. Então as pessoas me mandam, professor Edjasto, o que eu posso fazer? Apliquei o ácido e causou uma hipercromia, e me manda a foto. Aí eu falo para ele, tira a foto... Todo efeito rebote, não? Efeito rebote. Aí eu peço para a pessoa, tira uma foto do ácido, porque eu tenho que saber qual é o ácido, se é um ácido de cadeia longa, se é um ácido de cadeia curta. Eu tenho que saber o pH daquele ácido e a concentração do ácido. E incrivelmente, Cris, muitos dos ácidos que as pessoas estão utilizando, muitas vezes são ácidos manipulados. E no ácido não tem nem o pH e nem a concentração do ácido. E muitos vêm escrito assim, posso falar? Blend de ácidos. O que é um blend de ácido? Tem um glicólico, tem um mandélico, tem um retinóico. Que ácido que tem ali dentro? E aí, o BO fica com o profissional. Então é muito importante o profissional, na hora de comprar um produto, independente da empresa, tá? O produto tem que ter Anvisa, ou o aparelho tem que ter Anvisa ou Inmetro, tem que estar descrito no produto o que tem ali dentro, e principalmente nos ácidos, tem que estar escrito qual ácido que tem ali dentro, tem que estar escrito o pH daquele ácido e tem que estar escrita a concentração daquele ácido. E o profissional tem que entender que por conta da química, numa região mais quente, os ácidos reagem mais rápido. É importante. Quer ver outra coisa que você vai gostar sobre ácidos? Febre é perigoso quando passa ali dos 40 graus? Me disseram que sim, né? Dá convulsão. Só que as pessoas... Por que a febre dá convulsão quando chega a 40 graus? Uai, se o cara vive no Nordeste com 50 graus na cabeça, o perigo não é a temperatura, é que o teu corpo aumenta a temperatura interna para aumentar a acidez para matar bactérias. Só que quando a febre está passando dos 40 graus, a acidez é tão forte que denatura as nossas células e mata neurônio. O problema não é... Então a convulsão é um mecanismo de defesa. De defesa, e é um aumento da acidez, por exemplo, aumenta a temperatura, aumenta a acidez. Para quê? Para matar a bactéria. Não está matando a bactéria, aumenta mais a temperatura para aumentar mais a acidez. Só que chega uma hora que essa acidez é tão grande que denatura primeiramente as nossas células nervosas. Porque a bainha de mielina que cobre o neurônio é gordura. Bainha do quê? Bainha de mielina. Cada nome, hein? É chique, né?
Isso está dentro da química. Sabe por que muitas vezes as pessoas não emagrecem? Porque o corpo quer preservar a bainha de mielina que tem gordura. Ó, que informação importante. Química na estética. Que legal. Show, né? Nossa, isso dava um curso o dia inteiro, hein? Dia inteiro. É que não é comercial, né? Porque ninguém quer aprender isso. Posso falar uma coisa? Ah. E eu não tenho problema em falar isso. Por exemplo, as pessoas têm coisas com nomes comerciais maravilhosos, com efeitos maravilhosos. Mas, por exemplo, quando eu dou curso de terapia bioortomolecular, é uma formação em terapia bioortomolecular. São 3 dias de curso presencial, mais 12 meses de formação online. E não é todo mundo que quer encarar um curso desse, porque ele tem formação, ele tem tarefas e é uma formação, não é um curso de 1 dia ou 2, é uma formação. São 3 dias presenciais e 12 meses falando de química, de uma maneira leve, de uma maneira suave, sim, mas é química. Né? É denso, é uma informação que muda a vida do profissional de estética, mas o profissional de estética, saúde e bem-estar tem que querer ir além da estética. Além da estética, toda quarta, feira às 20 horas. 20 horas, aonde? No Estética na TV. Estética na TV. Meu irmão, Cara, ficou obrigado. show esse Obrigado. programa. Queda de braço aqui nós dois. Vamos lá. Pá. Cara, obrigado pelo muito convite. Show. Obrigado mesmo. Parabéns pelo seu trabalho aí. Tenho muito orgulho de ser seu amigo e tenho muito orgulho também de ter você aqui na grade do canal Estética na TV. Você que é um cara muito próspero e é um cara de muito bom coração, que gosta de dividir, gosta de compartilhar e não gosta de dividir nada. Assim, dividir que eu falo briga. Não. É sempre falando bem das pessoas, sempre alegre. O Cris fala pra mim, sem você querer não ter gosta de polêmica. entrar em polêmica. Polêmica. Gente, eu tô aqui pra somar na vida das pessoas. Cara, sou extremamente grato pela oportunidade que você deu ao professor Edjasto da terapia bioortomolecular. Não chora, não. Eu vou chorar, eu fico emocionado, calma aí. Gente, realmente o Estética na TV fez a diferença. E o Obrigado Além da mesmo. Estética faz a diferença na vida de muita gente, que eu vejo o pessoal comentando e dizendo o quanto é importante esse programa, esse conhecimento na vida delas. Irmão, obrigado. Galera, obrigado a todos que nos assistiu. Compartilhe o nosso programa aqui e assistam Além da Estética. Dá joinha, likezinho. Ó, fazer um comercial. Tem muitos programas. Acessa lá, ó. Vai aparecer aqui na tela. bit.ly, bit.ly que a gente chama. Barra assistir Além da Estética. Show. Você não divulga esse link. É que eu não consigo falar, ele é complexo. bit.ly barra assistir Além da Estética. Faz pouco Qual a tempo que dificuldade? você me ensinou que não era, como é que é? Não era espalhar, era compartilhar. Faz pouco tempo que É você me uma ensinou. anta digital, sabe tudo de É química, verdade. mas digitalmente tá aprendendo. Então, Lembra que eu falei uma vez, vamos espalhar o programa, você pôs a mão pelo na amor cabeça. de Deus, não fala um negócio. É compartilhar. Aí eu falei, dá um gostei. Ele falou, não é gostei, é um like. Curtir. Curtir. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado mesmo pelo convite. Semana que vem tem mais programa Estética na TV. E olha só, hoje foi uma aula que até eu fiquei de boca aberta. Parabéns, Edjasto. Obrigado, E gente. espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima oportunidade.